a palavra de Deus potencializar a sua fé. Como diz a própria Bíblia, a fé vem através do ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Tá bom, Cíntia? Graça e paz, igreja. Eu quero pedir que você desça e ore comigo nesta noite. Senhor Deus e Deus. Senhor, eu quero me abrir diante de ti, Senhor. Deus, falha ante, mas tu és grande, Pai. Tu és poderoso e tu és eterno, Senhor. Minha vida, Senhor, segundo a tua missão, Senhor, volte vazio, cumprir aquilo que lhe apraz, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. A cada dia que passa, nós vivemos, as pessoas vivem, o nosso mundo, ele se encontra doente. O nosso tempo se encontra doente, as pessoas se encontram doentes. Eu não falo de doença física, mas eu falo de doença sentimental, doença emocional. E a busca pelo prazer, a busca desenfreada do homem pelo ter, tem aumentado a cada dia e isso tem frustrado o homem quando ele não consegue ter. Quando ele não consegue o prazer que ele queria. E às vezes ele até consegue, mas é momentâneo. Por quê? Porque a única coisa que preenche o vazio da nossa alma é Jesus. Não existe outra pessoa no mundo que possa preencher o vazio da minha alma, o vazio que existe dentro de mim, a lacuna que existe dentro do meu coração. Só Jesus pode preencher. Mas o ser humano, ele tem focalizado a vida dele. Desculpa, acho que... O ser humano, ele tem focalizado a vida dele naquilo que as coisas materiais podem dar, naquilo que o material pode trazer para a vida dele. Mas Jesus, ele é a única esperança da nossa vida. Jesus, ele é a única fonte da nossa vida. Eu posso ter, eu posso buscar, mas se eu não encontrar satisfação em Jesus, eu não vou conseguir. Se eu não tiver satisfação naquilo que Jesus tem para minha vida, eu não vou conseguir. Se a minha satisfação não estiver depositada na presença do Senhor, eu não vou conseguir. E a Bíblia, em Lucas, capítulo 18, do verso 18 ao 13, fala a história de um jovem. Fala assim: perguntou-lhe certo homem de posição: bom mestre. Perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma. Vende tudo o que e terá. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque ele era muito rico. Nós vemos nesses capítulos da Bíblia que esse jovem, ele era rico. A Bíblia fala no livro de Mateus e no livro de Marcos que ele correu até Jesus. Ele passou pela multidão e correu até Jesus. E no livro de que ele era um príncipe. E ele era rico, ele tinha tudo, aquilo que o dinheiro pode dar, aquilo que os prazeres da terra pode dar, mas faltava alguma coisa para ele. Ele sabia que faltava alguma coisa para ele. Ele sabia que o coração dele estava vazio, porque aquilo que ele possuía não podia preencher a lacuna do coração dele, porque aquilo que ele possuía não podia dar para ele a vida eterna.
E esse jovem, ele estava insatisfeito com a sua vida espiritual. Ele tinha tudo para ser feliz, mas seu coração ainda estava vazio. Porém, ele viu a salvação como uma questão de mérito e não como um presente da graça de Deus. Na verdade, Deus pôs a eternidade no coração humano, e nada deste mundo pode preencher esse vazio. Aquele jovem sabia que ele tinha tudo, mas ele correu até Jesus porque ele sabia que faltava algo para a vida dele. E o homem, nos dias de hoje, ele corre atrás de um prazer vazio, que não pode satisfazer e nem preencher o vazio que existe no coração dele. E é por isso que a sociedade está doente. É por isso que a sociedade se encontra ansiosa e desenfreada por um prazer que não pode preencher, por um prazer que só Jesus pode trazer, por um prazer que não existe na terra. Porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui vem e passa muito rápido. Mas a tristeza desse jovem foi que ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Ele amou mais a terra do que o céu, mais os prazeres transitórios da vida do que a salvação da sua alma. A Bíblia fala que quando Jesus fala para ele: vai, vende o que você tem e dê aos pobres, e assim você encontrará a salvação, e depois vem e me segue. Assim você encontrará a vida eterna. Me segue. Mas por que ele se entristeceu? Porque ele falou: poxa, eu tenho muito dinheiro. Poxa, como eu vou vender tudo que eu tenho? Mas o que ele não entendeu é que tudo que ele tinha iria ficar. É que tudo que ele tinha não iria passar junto com ele pelos portões celestiais. É que tudo que ele tinha não iria trazer a vida eterna para ele. Porque tudo aqui na terra é passageiro. E muitas das vezes nós colocamos as coisas da terra em primeiro lugar e tiramos a prima a Deus. Muitas das vezes nós amamos que relacionamento íntimo com Jesus. Por isso que muitas vezes compreendemos, sim, nós compreendemos que a salvação, ela é através de Cristo. Nós compreendemos que podemos ter uma intimidade com Cristo. Mas muitas das vezes nós não queremos renunciar àquilo que nos prende para ter esse relacionamento com Jesus. Muitas das vezes nós não queremos renunciar às coisas da terra para ter um relacionamento com a vida. O tempo vem e passa, trabalhamos, passamos parte do nosso dia no trabalho, e quando vamos ver, o tempo passou e nós não conseguimos investir 1 hora conhecendo o Deus que nós servimos. E nós não conseguimos investir meia hora de joelhos, deitada, arrastando, orando ao Senhor. E é por isso que muitas das vezes nos encontramos com um vazio dentro do coração. Porque o meu trabalho não pode preencher o vazio que está aqui dentro. Porque a minha família não pode preencher o lugar de Jesus. Porque eu posso estar numa multidão rodeada de gente, mas ninguém pode preencher o lugar de Jesus. Porém, eu não entendo isso e tiro o lugar de Jesus e invisto em outras coisas. Eu consigo maratonar uma série na Netflix em um dia, mas eu não consigo passar 2 horas lendo a palavra e conhecendo o Deus que eu sirvo. Isso é lamentável demais. Deus não requer nada nem de você do que um relacionamento íntimo com Ele. Nós só conseguimos conhecer a Jesus quando nos vemos com Ele. Nós só conseguimos ter intimidade com Jesus quando nos aproximamos dEle. E a pergunta para mim e para você é: o que tem ocupado a vida? Qual a posição que Ele tem na nossa vida?
Em que lugar eu tenho colocado ele? Eu não consigo. Ela precisa de duas coisas. Ele precisa do alimento, que vai alimentar o meu físico. Ele precisa do alimento, da palavra de Deus, da oração, que vai alimentar o meu espírito. Eu não consigo passar um dia sem comer. Se eu ficar sem tomar café, eu já vou estar com dor de cabeça. Se eu vou começar a padecer, o meu corpo vai começar a reagir. Se eu ficar um dia sem me alimentar, sem consigo me colocar o meu espírito, falar com Deus. No dia seguinte, eu vou estar vulnerável, em pé. As batalhas espirituais que vêm sobre mim, o inimigo mas ele não perde tempo. A investida dele é constantemente sobre a nossa vida. Ele não vai parar de investir em mim, vai parar. A gente vai parar. Não alimentarmos o nosso espírito, nós vamos padecer. Se nós outras coisas, eu não posso sentir um dia, eu não vou ter pesado para se eu passar um Bíblia, no terceiro dia já não vou ter mais vontade, porque eu não estou alimentando. Ele dava. Ele sabia que a alma dele estava vazia, que a única coisa que podia preencher ele era a vida eterna, era Jesus. Mas ele não queria renunciar os prazeres momentâneos da vida. E às vezes nós precisamos renunciar. Faltava um novo nascimento, o eterno, o dia. Em primeiro lugar, se você ficar um dia sem ir para o seu emprego, no dia seguinte você corre o risco de... Naquele dia, o meu espírito, eu preciso renunciar àquilo que me afasta. Deus, de custa o relacionamento com... Precisamos ter um relacionamento com Ele, viver em intimidade com Ele, andar lado a lado com Ele, porque assim o fardo se torna mais leve. Assim é mais fácil vencer as tentações da vida. Porque se não for assim, nós adoecemos espiritualmente. Porque se não for assim, nós perdemos o foco. É pecado ser rico, ter o carro do ano, estudar nas melhores faculdades.
É pecado ter a casa dos sonhos? Não. Não é pecado. Não é pecado eu trabalhar. Não é pecado eu ter aqui na terra. Não. O que é pecado é eu colocar o meu coração em tudo isso. Eu tirar a primazia de Deus e colocar isso em primeiro lugar. Jesus não está aqui condenando a riqueza, pois quando essa vem com o fruto do trabalho e da bênção de Deus, ela não traz desgosto. Também Jesus não está aqui proibindo a previdência, pois a Escritura nos exorta a consideração das formigas que trabalham no verão para ficar abastecida no inverno. Jesus não está dizendo para a gente, você não pode ter. Jesus não disse para aquele jovem rico que ele não podia ter. Jesus fez um teste com ele para ver onde estava o coração dele. E o coração dele estava na riqueza que ele possuía. Onde nós temos depositado o nosso coração? Em que nós temos colocado o que nós temos colocado em prioridade na nossa vida? Mateus 6:21 diz assim: porque tiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que eu coloco como em primeiro lugar na minha vida? Jesus não está condenando tudo que eu tenho, não. É bênção. Tudo aqui na terra é para glorificar o nome do Senhor, porque se não glorificar o nome dele, não vale a pena ter. Se não for para glorificar a ele, não vale a pena. Fuja. Se o que você tem não está sendo para a glória do Senhor, ele tira. Mas não perca o relacionamento que você tem com ele. Não perca a intimidade que você tem com ele. Não perca a tua caminhada. Se eu trabalho no emprego que não está exaltando o nome do Senhor, não vale a pena. Porque até no meu emprego eu tenho que ser diferente. Tudo que eu fizer eu tenho que fazer para glorificá-lo. Eu tenho que trabalhar para glorificá-lo. Eu tenho que comer para glorificá-lo. Tudo para a glória dele. Mas se existe algo que eu faço que não glorifica, não vale a pena. Eu não estou dizendo que é pecado a gente maratonar uma série na Netflix, não. Pecado é eu colocar isso como primazia na minha vida. Pecado é eu passar 6 horas em frente à televisão e não conseguir passar 2 horas lendo a Bíblia. Isso é tirar a primazia de Deus. Isso é investir naquilo que não vai alimentar meu espírito. Existe um equilíbrio. Salomão falou que existe tempo para todas as coisas. Nós não devemos perder tempo com aquilo que não alimenta nosso espírito. Precisa haver um equilíbrio, porque senão nós vamos padecer. Quando vivemos tão focado nas coisas da terra, adoecemos emocionalmente e espiritualmente. E isso nos causa uma extrema ansiedade. A ansiedade nos mata pouco a pouco. Rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina nossa saúde, enfraquece a nossa fé, tira a nossa consciência em Deus e nos empurra para uma vida menos do que cristã. Quando eu fico focada em tudo que existe aqui na terra, somente aqui na terra, e não me focalizo naquilo que o céu tem a oferecer para a minha vida, naquilo que vai glorificar o nome do Senhor, eu começo a ficar ansiosa. Sabe por quê? Porque em vez de eu correr para o canto e buscar a Deus e falar, Senhor, está acontecendo isso ou aquilo, eu alimento o meu emocional com o meu problema. E quando eu alimento o meu emocional com o meu problema, eu adoeço. Porque eu não consigo mais enxergar Deus, eu não consigo mais enxergar Jesus. Porque eu estou alimentando o meu emocional apenas. Eu não estou alimentando a minha fé confiando que Ele pode vir e mudar tudo. Porque eu estou colocando o meu emocional em primeiro lugar.
em vez de investir tempo orando a Ele, entregando tudo para Ele, sabendo que Ele pode cuidar de tudo e resolver tudo por mim, nós precisamos focalizar nas coisas de Deus. Salomão, gente, eu estava lendo hoje sobre Salomão. Eu acho que não existe na Bíblia, eu acho não, tenho certeza, não existe um homem tão sábio quanto Salomão. 3 livros da Bíblia escreveu Salomão. Salomão escreveu Cantares no início da sua vida, parte de Provérbios no meio da tua vida e Eclesiastes no final da tua vida. Mas Salomão, ele compreendeu que tudo o que ele dava ênfase aqui na terra, acima de Deus, era inutilidade. Ele compreendeu a inutilidade da vida. Ele nos aconselha, ele diz, Eclesiastes 2, 11-13, ele diz: E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria, e dos desvários e da doidice. Porque que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais excelente do que a insensatez, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Salomão está nos aconselhando. Lembra-te do teu Criador, antes que venham os maus dias e dele você não tem mais prazer. Salomão está dizendo: não perca tempo só com as coisas da terra. Gaste tempo, invista tempo buscando pelas coisas do céu, porque isso vai alimentar o teu espírito. Porque tudo que está aqui não vai entrar pelos portões celestiais. Porque tudo que eu ganho aqui vai ficar aqui. Salomão está dizendo: ei, não faça como eu. Um homem sábio podia pedir qualquer coisa para Deus, mas ele pediu sabedoria. E Deus ainda acrescentou riquezas. Mas Salomão, ao meio do caminho, se perdeu. Se envolveu com mulheres pagãs e adorou aos deuses dela. E Salomão viu quanto tempo ele perdeu com isso. E Salomão nos aconselha: ei, não faça como eu. Ei, não se perca como eu me perdi, mas invista tempo buscando ao Senhor. Lembra-te do Senhor em todos os momentos. Coloque Ele como a primazia da tua vida. Afaste de você tudo aquilo que afasta de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque a cada dia que passa eu tenho certeza que Jesus está mais perto ainda. Porque a cada dia que passa eu tenho certeza que a qualquer momento, quando eu piscar os olhos, Jesus chegou. A sociedade, o mundo está doente. Doente emocionalmente. O homem não consegue buscar a Deus como deveria. Deus tem ficado em último plano na vida do ser humano. E nós, como igreja do Senhor, precisamos focalizar naquilo que é do céu. E nós, como igreja do Senhor, precisamos investir o nosso tempo buscando, clamando ao Senhor. Porque Ele está chegando. Ele está voltando. E infelizmente muitas pessoas já desacreditaram nisso. Muitas pessoas já não acreditam mais que Jesus vai voltar. Mas nós acreditamos que Ele vem aí. Estude nas melhores faculdades. Trabalhe no melhor emprego. Tenha sua casa dos sonhos. Tenha dinheiro na sua conta, mas não deixe que isso roube o lugar de Deus no seu coração. Não permita que isso tire a primazia de Deus de dentro de você. Porque Romanos 1 vem falar que o homem ele entrega suas próprias concupiscências. E que por amar mais a criatura do que o Criador, o homem se perde. Por amar mais aquilo que está aqui na terra do que o Senhor, o homem se perde.
E não adianta nós culparmos a Deus depois. Não devemos permitir perder a essência do Senhor que há em nós. Paulo, ele vem nos dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, Paulo, que provou todas as aflições da vida, que passou pelas mais duras tribulações que um cristão pode passar. Ele está dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, mas leve tudo diante de Deus em oração. Não deixe que a ansiedade ocupe o seu coração, mas leve para Deus em oração. Não deixe que as coisas daqui preocupe, turbe o vosso coração e tire a tua paz em Cristo. Leve para Deus em oração. Paulo está dizendo, um homem experiente, que passou por todas as coisas que um cristão poderia passar, ele está nos aconselhando: não ficais inquietos. Ele está dizendo: ei, querido, quando você ora e você compreende que Deus cuida de todos os seus dias, você entende que não há do que você se preocupar. Quando você ora e compreende que Deus está no controle da tua vida, não há do que você se preocupar. Jesus diz em Mateus 6:33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está nos dizendo: buscar em primeiro lugar aquilo que alimente a tua alma. Porque aquilo que vai alimentar a tua vida aqui na terra vai te ser acrescentado. Você não precisa se preocupar com aquilo que você irá precisar aqui na terra. Se você buscar primeiro o reino de Deus, isso é uma promessa. Jesus está falando: se você buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está nos fazendo uma promessa. A promessa é que quando cuidamos das coisas de Deus e do nosso relacionamento com Ele, Ele cuida das nossas necessidades. Querido, é a primazia de Deus. É o lugar de Deus. Deus está falando: filho, se eu for a primazia da tua vida, você não precisa se preocupar. Se eu for a primazia da tua vida, você não precisa correr desenfreadamente atrás das coisas daqui da terra. Sabe por quê? Porque é automático. É automático. Quando nós oramos e buscamos a presença dEle, Ele vem e acrescenta tudo, e nós nem percebemos às vezes. E nós perguntamos: como assim? Mas foi Ele. Porque Ele disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Ele está dizendo: não ficais inquietos com as coisas da terra. Ele está dizendo: não tire a primazia de Deus da tua vida para investir em outra coisa. Ele está dizendo: vale a pena você orar e investir tempo na minha presença, porque você vai provar do melhor que eu tenho para a tua vida aqui na terra. Mas é renúncia. Dói. Renunciar dói. Não é fácil. Sabe por quê? Porque minha carne é fraca. Sabe por quê? Porque tem dia que eu não quero orar mesmo. Não adianta eu falar pra você: tem dia que eu não quero. Sabe por quê? Porque tem dia que eu deito e falo: Senhor, eu não tô conseguindo. Mas aí quando eu começo a falar palavras e palavras, o Espírito Santo vem e começa a me encher, a me encher, a me encher. E quando eu vou ver, eu já não quero mais parar de orar.
Porque eu renunciei à minha carne. Porque eu não deixei ela me vencer. Porque eu não fui vencido por ela. Mas o Espírito de Deus veio sobre mim, me encheu, e eu consegui orar. Porque eu renunciei. Vale a pena. Vale a pena. Não é perder tempo. Sabe por quê? Porque isso nos traz paz. Paz de espírito. Quando estamos descansados em Deus, nós sentimos paz. Não é as coisas, não é poucas coisas que vêm e nos atribulam, não. Porque nós sentimos paz. E que nessa noite nós possamos avaliar a nossa vida e ver o que tem ocupado o lugar de Deus na tua vida. E ver qual a posição que Jesus está ocupando na minha vida. Se Ele está sendo a pedra angular, a centralidade, ou se Ele é apenas um tijolo do muro. Porque quando é a pedra, Ele é o centro. Ele é aquele que dá estrutura para todo o corpo, para tudo em volta da minha vida. Mas quando eu tiro a primazia dele, Ele já não é mais o centro. Aí Ele já não é mais responsável por aquilo que acontece comigo. Porque quando eu entrego a minha vida e coloco Ele como primazia da minha vida, eu falo: Senhor, o Senhor é responsável por tudo que acontece. E Ele vem e mostra o poder dEle, a glória dEle para mim. Eu quero que você curve a tua cabeça neste momento e fale com Deus. Fala para Ele: Senhor, fala para Ele o que tem tirado. Fala para Ele: Senhor, existe uma coisa que tem tirado a tua primazia da minha vida. Existe, Senhor, uma coisa que eu tenho colocado no lugar que era para ser preenchido por você, Senhor. Mas eu quero te pedir, Deus, nesta noite, me ajude. Me ajude, Senhor, a melhorar. Me ajude, Senhor, a vencer a minha carne, a vencer, Senhor, as tentações. Me ajude, Senhor, a vencer, a renunciar àquilo que me afasta de Ti, Senhor. Fala para Deus neste momento: Senhor, o Senhor é aquele que conhece todas as coisas. Então eu quero te pedir, Senhor, Espírito Santo de Deus, vem. Vem e toma o Teu lugar na minha vida. Vem e toma o Teu lugar, Senhor. Porque a minha vida pertence a Ti. E tudo aquilo que tem tirado a Tua primazia da minha vida, em nome de Jesus, eu vou vencer. Em nome de Jesus, Senhor, eu vou melhorar. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, Senhor, muitas das vezes, Senhor, muitas das vezes, Espírito Santo de Deus, nós somos vencidos, ó Pai, por aquilo que nos afasta de Ti. E às vezes, até mesmo sem perceber, Senhor. E às vezes, Senhor, quando nós vamos ver, ó Deus, nós não conseguimos orar. Quando nós vamos ver, nós não conseguimos, Senhor, ler a Tua palavra. Mas eu quero te pedir, ó Deus, nesta noite, Espírito Santo, vem e nos enche, nos preencha daquilo que vem do céu, daquilo que o céu tem para nos oferecer, ó Deus. Nos encha, nos preencha do Teu Espírito, Senhor, até que nós venhamos a transbordar de Ti, ó Pai, e contagiar as pessoas à nossa volta, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, nos ajude, ó Pai, nas nossas fraquezas, porque a Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Deus. Por isso eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, ó Pai. Aleluia, Senhor, amém, Jesus. Glória a Deus. Tu és